hoje nós vamos começar lá na página 140, né? Outro texto, novas ideias. Leia algumas memórias engraçadas de coisas que adultos achavam quando eram crianças. Será que você vai se identificar com alguma dessas memórias? Então vamos lá. Coisas que eu achava quando eu era criança. Traz relatos divertidos da infância. Crianças entendem o mundo de uma maneira completamente diferente. Quando a gente é pequeno, pensa em cada coisa. Tem gente que achava que a faculdade de economia era onde se aprendia a economizar. Ótima ideia, não? Ou até que leite condensado, na verdade, se chamava leite conversado. O projeto ilustrado Coisas que eu achava quando era criança faz sucesso justamente por resgatar essas e outras ideias que várias pessoas já imaginaram quando eram menores. O projeto começou e se espalhou pela web e tem feito muita gente grande se divertir. A imaginação definitivamente não tem limites. Confira. Eu achava que se regasse o pomar usando água com açúcar, as frutas nasceriam mais doces. Olha que engraçado, gente. Eu achava que vendedor ambulante vendia ambulâncias. Eu achava que a professora de matemática e a professora de português eram inimigas. Olha que interessante, turma. Lá no número 1 pergunta assim: o texto que aparece antes dos quadrinhos coloridos mostra como as crianças não entendiam muitas coisas? Fala sobre o projeto Coisas que eu achava quando eu era criança. Aquele texto que a tia Marielle leu lá no começo, o que vocês acham? Ah, fala sobre o projeto, né? Número 2. O autor diz que as crianças entendem o mundo de maneira completamente diferente. Isso quer dizer que as crianças têm um olhar diferente do olhar dos adultos? Brincam demais e não entendem o mundo? As crianças têm um olhar diferente, né, gente? Porque tem muita criatividade. Número 3. O texto foi escrito por crianças ou adultos? Explique sua resposta com a ajuda do professor. Para ajudar, releia este trecho. Quando a gente é pequeno, pensa em cada coisa. Então, esse texto aqui, ó, ele foi feito por quem? Por adultos, né, gente? Porque é quando ele tá no passado, ó. Eu achava, então já passou. Então, o texto ele foi escrito por adultos, não é mesmo? E por quê? O que explica a nossa resposta? Porque as palavras estão no passado e as pessoas já estão adultas hoje, não é mesmo? Número 4. Sobre o projeto Coisas que eu achava quando era criança, marque V para verdadeiro e F para falso. O projeto resgata ideias de quando as pessoas eram menores, verdadeiro ou falso? O projeto começou em um jornal impresso, verdadeiro ou falso? O projeto tem feito os adultos se divertirem, verdadeiro ou falso, turma? Ah, muito fácil essa daqui, não é mesmo, turminha? Agora, transforme em verdadeiro o que você marcou como falso, né? Então, o projeto ele não começou em um jornal, ele começou pela internet, lá no site que está abaixo da notícia, não é mesmo? Número 5. Que expressão se repete no início dos quadrinhos coloridos? Copie-os abaixo. Quais são as expressões, turma, que nos 3 quadrinhos começa? Então, olha, eu achava, não é mesmo? Então, é essa a expressão. Número 6. E você, que é criança, o que acha de cada uma das informações dos quadrinhos ilustrados do projeto? Converse com os colegas, levante hipótese e responda as perguntas abaixo. Primeiro quadradinho. O que você acha que aconteceria se regasse um pomar com água e açúcar? O que iria acontecer? Ah, provavelmente iria encher de formiga, não é mesmo? Segundo quadradinho. O que vende um vendedor ambulante? Onde esse tipo de vendedor trabalha? O que é um vendedor ambulante? É aquele que fica sempre se movimentando, né? Que anda pelas ruas.
Então, onde esse tipo de vendedor trabalha? A tia Mariela acabou de falar. Nas ruas, nas praias. Por que alguém pode achar que um vendedor ambulante vende ambulâncias? Ah, por causa do nome, que é bem parecido, não é mesmo? Só porque o significado é diferente. Ambulante é aquele que sempre fica se movimentando. E ambulância é o quê? É um carro que leva as pessoas para o hospital, não é mesmo? Quadradinho. O que você acha que levou alguém a pensar que a professora de matemática era inimiga da professora de português? Por que será que alguém pensou isso? Ah, porque matemática e português são diferentes, né? Português a gente trabalha com números, ou com letras, e matemática a gente trabalha com o quê, turma? Com números, não é mesmo? Número 7. Explique por que cada uma das ilustrações aparece em cada quadrinho. Então, olha lá. Aí tem aqui a Tina falando pra gente, ó, para responder, pense para que serve o objeto ilustrado. Então, por que aparece um regador? Facinho, né, gente? É onde a gente coloca a água para regar as plantas. E um desenho de uma ambulância? Porque fala da ambulância, né? E para responder, pense nos símbolos que as professoras de português e de matemática costumam escrever no quadro. Olha lá, a letra A e o mais brigando. Gente, isso não existe, né? Português e matemática não existe. Mas foi usado aí para quê? Para simbolizar o português e a matemática, não é mesmo? E para colocar como se elas estivessem brigando, mas na verdade não tem briga. Quanta coisa bacana a gente aprendeu hoje, hein? Mas se tiver ficado, alguma dúvida, não tiver entendido direito a tarefinha, entre em contato conosco, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!